Flaviana, você viu que eu fiquei até meio atordoada, né? Porque eu vi que agora, além da casinha, tem os outros biscoitinhos. Tem o biscoitão, sim, tamanho sim, família, e o biscoitinho. Olha quanta coisa bonita que a gente pode fazer. Sim. Para montar na nossa casa uma mesa bem legal, né? E receber os convidados e fazer para vender. Essa opção do biscoitinho pro faça e venda é bem interessante, não? Sim, você pode colocar caixinhas, você pode montar saquinhos. Então, assim, é uma infinidade de opções para você vender. Então, o biscoito também é legal, que só o unitário você pode amarrar na garrafa de vinho, no panetone. Então, ele acaba sendo uma decoração a mais, já em outras coisas para comer também. Gente, para dar de presente, coloca numa caixinha, né? 3, 4 biscoitinhos, vai ficar uma graça, um super presente. Fica bem legal. Vamos passar primeiro a base do biscoitinho? Vamos. Depois a gente segue com as dicas de decoração? Sim, porque aqui eu tô lá. vendo que já tá ficando uma casinha vermelha pronta, né? Isso! Olha que lindo, gente. Eu já deixei um pouquinho adiantada, que ela demora um pouquinho para secar, só para secar as paredes e ficar em pé. Daqui a pouco a gente segue para decoração da casinha. Então, a base do nosso biscoito, como é que você faz? Então, a base é simples. A gente vai estar usando, no caso, 3 gemas e uma clara. 3 gemas e uma clara. E uma clara. Açúcar e margarina. A margarina, o legal é você estar deixando ela em ponto de pomada, que a gente fala, ó. Ela é macia, tá, para poder bater. Então, aqui a gente vai colocar os ovos, o açúcar e a margarina. 200 gramas da margarina sem sal. Isso. São 3 gemas e uma clara. Isso. E uma xícara de açúcar. Tá. Então, você vai bater isso daqui até ficar claro e bem fofinho, só para misturar e dissolver o açúcar. E agora a gente, antes de bater, coloca o mel. E se você quiser também, você pode colocar essências diferentes. Você pode também temperar a massa com canela, com cravo. Você pode estar fazendo uma série de sabores diferentes também. Aqui nós colocamos 4 colheres de sopa de mel, tá? Isso. E agora vai para a batedeira. Agora vai para a batedeira. Prontinho, misturou. Ovos, açúcar, mel e a margarina. E a margarina. Isso. Aí aqui você tem a emulsão dos ingredientes, né? E agora a gente vai trabalhar com os ingredientes secos. Então aqui tem a farinha de trigo, o amido de milho, bicarbonato e o fermento. Então esses itens que são os pouquinhos, a gente já coloca primeiro. E a farinha de trigo, ela vai por último. E a farinha de trigo sem o fermento, porque o fermento foi avulso. Então não pode ser aquela farinha que já com fermento. Na composição. Perfeito. Tá bom? Colocamos meia colher de chá do bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa do fermento em pó, isso, 1 xícara de chá do amido de milho e 5 xícaras de chá da farinha de trigo. Isso. Aí somamos aqui, na massa. Aqui é só você misturar. E aí todos os pós que são pouquinhos já foram misturados. E aqui a gente vai colocando a farinha de trigo. Tanto a nossa casinha quanto esses biscoitos menores, você fez com a mesma massa? A mesma massa, tá? A vermelha, a gente coloca corante vermelho em pó Bordeaux. É aquele que faz a maçã do amor. Então aí ele fica bem vermelho. E a de chocolate, a gente substitui um pouquinho da farinha de trigo e coloca cacau para poder ficar bem escurinho. E aí quem quiser um gostinho... Diminui um pouquinho da farinha de trigo e coloca o cacau em pó. E aí quem gosta do sabor do pão de mel,
né? Em vez do açúcar branco, substitui por açúcar mascavo. E aí ele fica com gosto de pão de mel. Então aí é uma massa que você faz mais 3 variações. A versão do chocolate, você comentou, a receita pede 5 xícaras de chá da farinha de trigo. Isso. Se eu for fazer com cacau em pó, eu tiro 1 xícara? Não chega nem uma xícara, pode ser até meio, porque o cacau é bem forte. Então, das 5 xícaras de farinha de trigo, no caso do cacau em pó, eu vou colocar, então, só 4 xícaras e meia de farinha de trigo. E aí, mais meia xícara do cacau em pó. Isso. Aí ele fica certinho. Então, aqui, a gente vai ter uma massa que ela vai ficar homogênea. E agora é mão na massa literalmente, Mão na massa, né? literalmente. Quando você vai ali trabalhando essa massa do nosso biscoitinho, o pessoal em casa vai acompanhando também a relação dos ingredientes, a quantidade, vai anotando. A gente vai também repetindo, reforçando durante a participação da Flaviane. E a gente vai colocar a receitinha completa também, tá? Nas redes sociais, no nosso site, quem quiser depois acessar. Na semana que vem, o conteúdo, né, do vídeo também vai estar disponível. E quem quiser já fazer aí pro final de semana, a gente depois aí vai compartilhar também, tá? Com Nas redes certeza. sociais. Volto já, tá, Flaviane?